Olá, irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD, onde a gente está estudando sobre a doutrina do pecado. Antes da gente iniciar a nossa aula, vamos buscar o nosso Senhor em oração. Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença nos colocamos e pedimos que o Senhor conduza os nossos corações nesse estudo. É em Cristo que oramos, agradecidos. Amém. Olha só, irmãos, a humanidade vagueia sobre a terra sem se dar conta que está morta. A única coisa que ela reconhece é a satisfação dos seus desejos. Se tem uma imagem que, para mim, representa muito bem o homem caído sem Jesus Cristo no mundo, da forma como ele se comporta, é a imagem dos zumbis. Os zumbis, se você já assistiu algum filme ou leu alguma história em quadrinho, né, que eles são os personagens, você vê eles vagando atrás unicamente de satisfazer os seus apetites. É assim que um homem caído sem Deus anda. Ele não sabe muito bem qual é o sentido da sua vida, mas ele vagueia atrás de algo. Ele vagueia sempre atrás de satisfazer algum desejo, que às vezes, muitas vezes, ele nem compreende bem o que é. E assim eu vejo os homens, assim são os homens em pecado. A palavra de Deus nos mostra o homem antes da queda. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Antes da queda, o homem, se ele tivesse cumprido o objetivo pela qual Deus o criou, ele teria propagado sobre a terra a imagem de Deus. Ele teria propagado o domínio de Deus, a imagem do domínio de Deus sobre a terra, no seu relacionamento com os animais e na forma como ele lidaria com toda a criação, com a terra também. Mas não foi assim que aconteceu, porque, como nós já vimos, Gênesis 3, o homem caiu. O homem, seduzido pelos seus desejos, abandonou o seu Criador. E depois de Adão e Eva terem pecado, dentro da casa deles mesmos, nós já começamos a ver sinais da universalidade do pecado. Nós começamos a ver sinais de que o pecado não ficou restrito ao primeiro casal. Caim, é dito no texto de Gênesis 4:8, que Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Tempo depois, Lameque, que é descendente de Caim, nós encontramos o seguinte: e Lameque disse às suas esposas, Ada e Zila, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. E aí a gente parece que vai vendo que a iniquidade só foi aumentando. Um pouco antes do Senhor mandar o dilúvio e destruir toda a vida na terra, poupando só aqueles que estavam dentro da arca junto com os animais, o Senhor diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Essa ideia de que todo o desígnio do coração das pessoas era continuamente mal, dá a ideia de que o coração do homem era inteiramente entregue à corrupção do pecado. E aí, ainda antes do dilúvio, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O Senhor manda o dilúvio, a não ser aqueles que estavam na arca, os demais todos morrem. E aí o que se pensar? O dilúvio foi suficiente para varrer da face da terra o pecado? A gente vê que depois do dilúvio não. Gênesis 8:21 mostra isso. O Senhor refletindo sobre ele não destruir, né? Porque ele não destruiria mais, amaldiçoaria mais
a criação por conta do homem, ele se referindo ao homem vai dizer, embora todos os seus pensamentos, seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Ou seja, o pecado, a maldade continuava ainda a brotar no ser humano. Depois disso, a gente vai ver Davi dando exemplos de corrupção do seu tempo. Salmo 14 e o Salmo 53 são salmos muito parecidos. E aí, no Salmo 14, que é o que eu cito aqui, ele diz: são corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. A gente vai encontrar depois em 1 Reis 8:46, pois não há ninguém que não peque. Eclesiastes 7:20 vai mais ou menos a mesma ideia, dizendo que não há um ser vivo que não cometa pecado. Davi, ainda continuando nessa ideia, vai dizer, e rogando pela misericórdia de Deus, ele diz: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Isso no Salmo 143:2. Depois 133 vai dizer: se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem, Senhor, poderá escapar? Quem pode escapar se Deus atenta para a iniquidade no homem? E aí há uma pergunta retórica em Provérbios 29. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Você conhece alguém que pode dizer isso? Eu não conheço alguém, tirando Cristo Jesus, que foi um homem perfeito, ninguém mais da face da terra. Talvez passe pela nossa mente homens como Noé, que foi achado um homem justo e íntegro em sua geração, e foi ele, junto com a sua casa, salva pelo Senhor na arca, mas ele também falhou. Assim que ele saiu da arca, ele se embebedou dentro da sua tenda, seu filho viu a sua nudez, acabou sendo depois amaldiçoado pelo pai por conta desse pecado. Abraão, com certeza, foi um homem de fé, mas ele também falhou. Ele duvidou da promessa do Senhor, senão ele não teria se deitado com Agar, serva da sua esposa Sara, e tido um filho fora da aliança. Ele posteriormente também, a gente vê o exemplo de que em 2 oportunidades ele mentiu sobre o seu relacionamento com Sara, dizendo que ela era sua irmã, quando na realidade ela era sua esposa. Há outros homens também, como Moisés, que sem dúvida homem de Deus, mas também falhou. Em Números 20, 10-13, ele se encontra contemplando Canaã, a terra que Deus tinha prometido ao povo, mas ele foi impedido pelo seu pecado de entrar ali como punição. Foi a punição que Deus o deu. Davi, homem segundo o coração de Deus, segundo 1 Samuel 13:14. Mas ele também falhou em muitas oportunidades. Em uma delas, para encobrir o seu pecado de adultério, ele foi lá e cometeu um homicídio. Salmo 51 é um salmo de arrependimento. Se você, em oportunidade aí depois de ler esse salmo, você vai ver como Davi capta bem, compreende bem a maldade que está em cada ser humano. Como ele compreende, ele no Salmo 51, um salmo de arrependimento da sua condição depravada diante do Senhor, ele se expressa ao Senhor em busca de arrependimento. Depois da queda, ainda, a gente pode pensar no argumento que Paulo usa para mostrar essa ideia de universalidade, na ideia de que o pecado alcançou todos os homens. E ele se vale dos Salmos 14, que a gente já citou aqui, que eu já citei aqui aos irmãos, né? E bem como de outras passagens que aí estão aparecendo na sua tela. E ele começa o seu argumento para justificar a universalidade do pecado em Romanos 3:9, em que ele mostra que não importa se você é judeu, não importa a sua nacionalidade, todos estão debaixo do pecado. O judeu, que muito poderia achar que estava numa situação melhor do que os gregos ou os gentios de modo geral, Paulo diz: olha,
está todo mundo na mesma situação. Todo mundo está em pecado diante de Deus. E aí ele vai complementar dizendo, olha, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que compreenda a condição que se apresenta diante de Deus. Não há quem busque Deus, não há quem busque a Deus para glorificá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo como ele merece. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Lembra do que eu falei? Antes da queda, está lá Adão. Poderia ter propagado a imagem do Senhor sobre a terra, onde seus descendentes expressariam a imagem do Senhor, o domínio do Senhor sobre a terra. Mas não, todos se tornaram inúteis, porque a partir do momento que todos caíram, ninguém mais cumpriu o objetivo da sua existência. O objetivo de todo homem é se alegrar e glorificar o seu Senhor, adorar o seu Senhor. Se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos cumprindo o objetivo da nossa existência. E o homem pecado foi arrastado nessa condição. Agora não consegue mais adorar o seu Senhor, não busca adorar o seu Senhor. Os motivos, mesmo quando faz coisas boas, muitas vezes faz por motivos errados. E é por isso que ele vai dizer, não há quem faça o bem, nem sequer. Dentro do padrão de Deus, não há quem faça o bem. Aquilo que você acha muitas vezes que é algo bom, diante do padrão de Deus, está muito abaixo. E você ainda está atrelado ao pecado, isso se agrava ainda mais. Paulo, ainda no seu argumento, ele demonstra que a obra da lei também não é algo que possa justificar alguém. Não são obras que vão justificar ninguém. E a razão é clara, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão desvinculados dessa glória. Todos estão em falta com o Senhor. Então a glória do Senhor não está mais sobre os homens. Os homens, em modo geral, estão mortos seus delitos e seus pecados e afastados do seu Criador. Ainda como prova da universalidade do pecado, a prova de que o pecado alcança todos os homens, a gente tem a ideia universal do arrependimento. Todos têm que se arrepender. E por quê? Porque o pecado alcança todos. A universalidade do novo nascimento, João 3,5 é o diálogo de Jesus com Nicodemos. E ele fala da necessidade do novo nascimento. Todos devem nascer novamente, justamente porque todos estão em pecados. Existe uma relação entre Romanos 3,23, que vai dizer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte. O fato do pecado ser universal é prova de que o pecado é universal, que o pecado alcança todos. Ou seja, a penalidade está sobre todos, porque todos estão debaixo do pecado. Se existe pecado, existe culpa. E se existe culpa, consequentemente há punição. E entre esses dois versículos, a gente encontra Romanos 5,12, que é o que nos leva ao próximo assunto. A solidariedade em Adão. Nós vimos nesses versículos até aqui, que mostrando que o pecado alcança a todos. Mas agora, a partir de agora, a gente vai ver o que Paulo, especificamente, vai usando Romanos capítulo 5, do verso 12 ao 21, o que ele nos revela sobre a nossa ligação com o ato que Adão cometeu lá no Éden. A falta que Adão, o pecado que Adão cometeu lá no Éden. Mas antes a gente precisa ver alguns fatos sobre Adão, que a Bíblia nos revela, e sobre a condição do homem. A Bíblia ensina que a queda de Adão envolveu também a de seus descendentes. Quando pecou, ele não agiu apenas como indivíduo, o único de sua espécie, ou um homem isolado de todos os outros de sua espécie, mas como o líder da raça, tanto por sua descendência como por si mesmo. Adão foi criado perfeito
por causa dessa perfeição, ele não estava apenas sem pecado, como também tinha uma inclinação forte e controladora, embora não invencível, à santidade, à obediência a Deus. Essa inclinação era a liberdade que Adão desfrutava, de fazer o que era correto. Ele era capaz de fazer o que era correto diante de Deus. E essa natureza não tornou incapaz de cometer pecado, mas apenas tornou bastante provável que ele não viesse cometer. Mas infelizmente ele cometeu. A possibilidade de pecar, ela é inerente a toda criatura dotada de natureza moral e liberdade de escolha entre o bem e o mal. Isso significa afirmar que uma criatura é falível, porque não é Deus, que sozinho é infalível por sua própria natureza. Adão, no julgamento a que foi submetido, caiu não acidentalmente ou por ignorância, mas de forma deliberada e consciente, e por sua própria vontade. Quando Adão pecou, ele decidiu pecar. Ele raciocinou, ele decidiu que valia a pena correr todo o risco para se satisfazer o seu desejo pelo fruto. E Eva fez o mesmo, juntamente com ele. Antes da queda, estavam nele a natureza e a condição que pertence a um homem inocente e santo, e que deve ser encontrada em qualquer homem que não tenha sido afetado por seu pecado. Então, essa condição que ele tinha de inocência e santidade, voltada para a santidade, deve ser encontrada num homem que não tenha sido tocado. Você pode encontrar alguém dessa forma, tirando Cristo Jesus. Nenhum homem que tenha passado pela terra depois de Adão pode mostrar essa característica. Posteriormente, ou seja, após a queda, ele passou a ostentar a natureza e a condição de um homem corrupto e culpado, que da mesma forma devem aparecer em todos aqueles que foram afetados por esse pecado. Esse aqui a gente consegue ver facilmente em todo ser humano, porque assim, a partir do momento que ele se tornou corrupto e culpado, essa característica se tornou característica de todos aqueles que vieram depois dele. O resultado desse pecado foi a incapacidade de continuar no estado em que Adão foi originalmente criado, ou de retorno a ele. Ou seja, quando Adão pecou, ele já não tinha mais condição de retornar ao estado que ele estava antes. Não dava para simplesmente ignorar o que aconteceu, fingir que não aconteceu, ou ignorar e retornar e voltar a ser a mesma pessoa. Como eu ensinei nas primeiras aulas aqui aos irmãos, toda a cosmovisão, todos os filtros que Adão tinha de como enxergar o mundo foram totalmente alterados. Ele aceitou os filtros oferecidos por Satanás. Ele se tornou um humanista. Ele agora se colocou no altar. Ele se colocou como uma divindade no ato que ele fez contra o seu Senhor. E a partir desse momento ele não tinha mais retorno. Ele não podia fazer nada por ele mesmo. Um outro aspecto aí, agora, é o próprio texto de Romanos que eu citei aqui. Ele é um texto clássico das Escrituras que mostra como uma pessoa pode ser afetada, seja para o bem, seja para o mal, pelo ato de uma só pessoa. Aqui o apóstolo Paulo faz uma comparação entre as ações de Adão e Cristo e no que elas resultaram para nós. Nessa passagem, Paulo estabelece duas solidariedades. De um lado, a solidariedade de toda a raça humana com o primeiro Adão. Do outro lado, a solidariedade com o segundo Adão, que é Jesus Cristo. O pecado de Adão levou a todos à morte, leva à morte. O ato de justiça de Cristo conduz à vida eterna. E aí a gente tem um texto que a gente vai ler agora, tá bom? Portanto, assim como por um homem
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Isso aconteceu, e o motivo que ele dá aqui é porque todos pecaram. E aí Paulo faz um esclarecimento sobre o pecado. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta, quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Agora ele começa a apresentar os nossos personagens, né? Ele apresenta Adão, apresenta Jesus, e ele apresenta Adão como alguém que prefigurava, como se fosse, pode dizer assim, uma sombra, uma figura daquele que havia de vir. Só que a gente vai ver nesse texto que há um contraste, e Paulo vai mostrar esse contraste entre a pessoa de Adão e a pessoa de Jesus, entre o que Adão fez e o que Jesus fez. E nesse texto aqui em particular, versos 13 e 14, ele mostra que a relação deles está ligada ao ato de Adão. Olha só, porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que ele está dizendo é que havia o pecado, mas esse pecado não era levado em conta, ou seja, não se levava em conta no sentido de ser punido, porque não havia lei. A lei, ela existe para revelar. Se não existe lei, não existe transgressão. Só que ele vai dizer que, no entanto, a morte estava reinando desde Adão. Ou seja, o pecado é anterior à lei, assim como Adão é anterior a Moisés. E a morte, que é a punição para o pecado, já estava reinando. Tá? E aí ele vai dizer, mesmo sobre aquele, e ela estava reinando mesmo sobre aquelas pessoas que não tinham pecado à semelhança, no sentido de cometer um pecado direto contra uma ordem expressa do Senhor, que foi o que Adão fez. Lembra que ele tinha uma palavra direta e ele transgrediu. E aí, aqui Paulo está dizendo, mesmo quem não fez dessa forma, não pecou dessa forma, ele fala assim, morreu. Demonstrando o que com isso? Que o pecado de Adão afetou todas as pessoas. Que o ato que ele cometeu lá, apesar de muitos achar que foi um ato isolado, o ato dele ali no jardim de pecar, trouxe a consequência de morte. Ou seja, as pessoas morrem, sofrem a consequência do pecado, não é porque elas pecam, mas é porque Adão pecou. E ele, como nosso representante, nós pagamos pela pena também, porque é como se nós mesmos estivéssemos lá cometendo o pecado que ele veio a cometer. Mas aí o texto continua e diz, mas o dom gratuito não é como a ofensa. E aqui ele começa a fazer um contraste entre Jesus, entre o ato de Adão e o ato de Jesus. E é marcado aqui, no caso desse versículo, para essa expressão, não é como a ofensa. E aí depois ele quer demonstrar que o ato de Jesus é muito maior, muito mais poderoso do que o ato que Adão tomou. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus. A graça de Deus é muito maior do que a ofensa. Ela é muito maior do que a ofensa que foi cometida por Adão. E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aí, continuando o contraste, ainda marcado por não é como, o dom, entretanto, não é como, no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Ofensa de quem? Do pecado que Adão cometeu. Para a condenação de toda a humanidade foi suficiente. Mas a graça, ela deriva de muitas ofensas para a justificação. Num pecado veio o julgamento, veio a morte, mas
da multidões de pecados, veio a graça de Deus que pode libertar o homem de toda a escravidão do pecado. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui continua um contraste, né? Muito mais, mostrando o contraste da obra, da grandiosidade da obra de Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, todos os seres humanos para a condenação, assim também, ou seja, teve um ato também da parte de quem? De Cristo. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. A lei, ela revela a ofensa. A lei, ela é boa, irmãos. Só que a lei, ela não tem poder. A lei que foi entregue à nação de Israel, e muitas vezes eles caminharam pelo caminho do legalismo, assim, ela era boa, e é boa. Só que ela não concedia ao homem o poder para fazer o que Deus esperava. A lei estava lá, havia toda a exigência, só que o homem não conseguia cumpri-la, porque no homem não há o poder para cumprir aquilo que Deus espera por si próprio. Lembra do que eu falei sobre Adão? Ele não tinha condição de voltar ao estado que ele estava antes, e no estado inicial ele tinha condição de cumprir o que Deus esperava. Depois do pecado, não. Ele se tornou escravo do pecado, escravo dos seus desejos. E nós não somos diferentes dele, porque por conta do pecado dele, nós também nos tornamos pecadores. A morte nos alcançou, a incapacidade nos alcançou. Mas aí o texto vai dizer, né? Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo está querendo dizer com isso aí? Traduzindo tudo isso aí. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado, a morte. Assim a morte alcançou a todos os homens, porque todos participaram do pecado dele, do pecado de Adão. Assim também, através de um homem, Jesus Cristo, a justiça entrou no mundo, e pela justiça a vida. E assim a vida alcançou e alcançará a muitos. Assim como somos justificados por causa do que Cristo fez, também fomos condenados por causa do que Adão fez. O conceito de termos pecado em Adão com certeza estranho talvez para a mentalidade ocidental, que é bem individualista, né? E muitas vezes, né, na nossa cultura, você pode ver isso nos nossos dias, as pessoas dizem, não tenho nada a ver com isso, ou trazendo aqui pelo nosso âmbito político, né, do nosso país, que a gente vê as pessoas dizendo assim, usando a seguinte expressão, sabe esse representante que está aí no governo? Eu não votei nele não, mas eu não votei, ele te representa, não me representa, ele não é o meu governador, ele não é o meu presidente, ele não é o meu prefeito. Ele falou, bom, ele foi eleito, ele está lá como representante legal, ele é legal, ele é seu representante sim. O ocidental tem muito dessa mentalidade, mas povos como os africanos, os asiáticos, eles compreendem muito bem essa ideia de solidariedade, de uma família, de uma tribo, de uma nação, de uma raça. Mas também a gente vê isso nas escrituras, porque isso está presente na mentalidade hebraica. Quer ver um exemplo? Josué 7, de 1 a 11. Quando Acã furtou parte do tesouro de Jericó, que por decreto de Deus era para ser destruído. No texto lemos que os filhos de Israel foram infiéis. Quem cometeu a infidelidade foi Acã, mas para Deus todo o povo
estava em fidelidade por conta do ato dele. Como consequência, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Deus chamou o povo de infiel e Deus se irou contra todo o povo de Israel. O pecado de Acã teve implicação sobre toda a nação. Posteriormente, a casa dele foi extirpada do meio do povo. Mas, olha só, mais uma vez é um exemplo de que, por conta de um, todos os outros foram afetados e responsabilizados. Todos os membros da raça humana recebem a culpa de Adão porque ele é o representante da humanidade. No Éden, ele era o nosso representante. Quando ele caiu em pecado, o que ele fez afeta a todos. Mas Cristo, ele é o segundo Adão, o fundador de uma nova humanidade. Adão não permaneceu obediente, mas Cristo obedeceu perfeitamente. E todos os membros da nova humanidade recebem os benefícios de sua obediência, recebendo a justiça de Cristo, porque existe solidariedade entre o representante e os membros da raça. Porém, precisamos enfatizar que nossa ligação com Adão é de ordem natural, ou seja, por nascimento. Né? Por isso que todos pecaram. Mas uma pessoa só torna membro da nova humanidade por meio da fé somente. Ou seja, todos os que recebem. Entende? Eu falo assim, o que há de igual entre Cristo e Adão? É o fato da universalidade do que eles fizeram. Só aí. Depois há uma discrepância entre um ato de um e o outro. O que Cristo realizou encobre a multidão de pecados. Encobre uma multidão de pecados. O que Cristo fez pode encobrir tudo aquilo que foi realizado em Adão. Tudo que ele fez, tudo que ele deixou como herança para a humanidade. A ação de Cristo encobre todos esses pecados. 1 Coríntios, capítulo 15, é um texto que também fala, 15, verso 21 ao 23, ele fala também sobre essa ideia de universalidade, né, do pecado, mas principalmente ele fala sobre a solidariedade em Adão. E ele diz assim, a partir do verso 21, 1 Coríntios 15, a partir do 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Verso 22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aí, presta atenção numa coisa aqui, no que ele fala todos, né? O que ele está querendo dizer com todos? Como eu disse aqui, todos os que recebem a Cristo, né? Agora, todos em Adão significa realmente todos no sentido porque todos nós temos a natureza de Adão, todos nós temos a mesma natureza. Ele foi o primeiro de muitos, no que se refere ao pecado, mas no que se refere à ressurreição, Cristo é o primeiro de muitos. Mas para estar em Cristo, em união com Cristo, não é de uma forma natural, é de uma forma sobrenatural. Há necessidade de o recebê-lo como Senhor e Salvador. Então, no mundo hoje, a gente tem alguém que encabeça o mundo de morte. Esse é o homem natural, Adão, que encabeça isso. Ele é o representante daqueles que perecem. E aquele que representa aqueles que caminham para a vida eterna, Jesus Cristo. E por isso é importante, em que lado você que está me ouvindo se encontra. Em que lado que estão os seus amigos, em que lado estão os seus familiares. Se o homem está entregue às suas vãs paixões, aos seus desejos, satisfazendo, andando como zumbis nesse mundo, ele está ainda em Adão, na morte, caminhando para a morte. Mas se ele está em Jesus Cristo, ele tem a segurança da salvação. Na próxima aula a gente vai tratar justamente sobre depravação total. A gente vai ver o impacto no homem, como que afetou o homem interiormente, as suas afeições, a sua volição, a sua vontade, né? Como que isso afetou o homem. E é
na próxima aula com a doutrina da depravação total. Espero que você tenha gostado da aula. Se você tiver alguma dúvida, você me pode procurar. Eu criei um canal no Telegram e lá você consegue fazer pergunta, tá? É só instalar o Telegram e procurar EBD Doutrina do Pecado. É um canal aberto, então fica fácil de achar. Eu sei que alguns irmãos estavam com dificuldade, mas é porque eu tinha criado um canal privado, mas agora ele está com um canal aberto, tá bom? Tá lá no Telegram. Mas esse material também aqui eu vou passar pro Lucas e eu sei que tem um QR Code aí que os irmãos usam e podem acessar também o material, tá bom? Deus abençoe, até a próxima aula. Irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor por mais uma manhã, por mais um domingo, em que podemos aprender da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você já foi grandemente abençoado pelo estudo bíblico desta manhã, e eu tenho certeza que através do mesmo Deus tem abençoado e edificado a sua vida. Minha gratidão aos irmãos que têm trabalhado, né, aos professores da EBD que têm se dedicado ao máximo para trazer esse ensinamento a cada um dos irmãos. Minha gratidão mais uma vez, como tenho dito, ao Ministério de Comunicação, a cada um dos irmãos que tem trabalhado, que tem se dedicado, que tem se redobrado, né, para poder nos auxiliar nessa tarefa. O departamento infantil, que tem trabalhado, que tem elaborado também as programações para as crianças, né, para as datas festivas, nossa gratidão a cada um dos irmãos. E hoje, irmãos, eu gostaria de também estar pedindo as orações dos irmãos. Nós temos acompanhado aí, né, as notícias acerca da pandemia, né, no nosso país, principalmente no nosso estado, e temos visto que, de fato, até o dia 10, né, nós devemos nos manter diante da quarentena que foi estabelecida pelo nosso governo, e queremos as orações dos irmãos, né? Às vezes queremos planejar, porém fica um pouco difícil, às vezes, traçarmos planos. Então nós vamos aguardar, estaremos aguardando. Hoje não tivemos a reunião com os ministérios, vamos marcar essa reunião para os próximos dias, tá? Os irmãos nos aguardem, nós estaremos entrando em contato com cada um dos irmãos, tá ok? Para que a gente possa fazer a reunião e pensarmos, né, diante daquilo que for decidido pelo nosso governo quanto à quarentena, tá bom? Então eu peço as suas orações, peço que esteja orando por nós, orando por cada família da igreja, orando pelos irmãos que têm nos assistido, né, via a internet, que tenha ouvido a palavra, esteja orando, que o Senhor realmente esteja trabalhando e que tudo isso que nós estamos vivendo, toda essa circunstância, amados irmãos, seja de fato uma oportunidade para nós nos tornarmos melhores servos e servas do Senhor. A verdade, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, que essas circunstâncias também sirvam para que eu e você nos aproximemos mais do Senhor, nos aproximemos mais uns dos outros. Eu fiquei a pensar esta semana, não é? E depois de toda esta situação, como será a igreja? Né? Como seremos? Então pense nisso também. E eu creio que Deus está trabalhando nos nossos corações para que nós estejamos mais unidos, para que nós nos voltemos à pregação do Evangelho, tá? Da palavra de Deus, para que nós realmente façamos a obra enquanto é dia, né? Enquanto temos tempo, vamos fazer o trabalho de Deus. E falando em pregação da palavra de Deus, hoje à noite queremos compartilhar um texto com os irmãos do Evangelho de Lucas, capítulo 17, e lermos a história dos 10 leprosos. Nós estamos vivendo um isolamento social, mas isso não é novidade, não é?
mas como o Senhor Jesus agiu diante desse isolamento social. Nós estaremos compartilhando a palavra de Deus. Ore por nós, que Deus possa falar aos corações. Ore que Deus possa mover os nossos corações e também tocar no coração dos ouvintes, aqueles que não tenham a Cristo como Senhor e Salvador, que possam reconhecer e nessa circunstância também uma oportunidade para crer no Senhor. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Os salmos para a nossa reflexão nesta manhã, Salmos 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, abençoa, Senhor, a cada família da tua igreja, a cada lar. Guarda, Senhor Deus, cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dê um domingo de reflexão, um domingo de comunhão na palavra do Senhor, nas coisas do Senhor. Fique conosco, dá sabedoria a cada família, vá de encontro, Senhor, àqueles que estão necessitados, àqueles que estão enfermos, estenda tuas mãos, restaura, Pai, a saúde de cada um dos teus servos. Pai, nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, meu querido irmão. Fique na paz do Senhor Jesus.